Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Dev Explica de Apache Kafka. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, eu recomendo fortemente que você volte lá, assista, deixe o seu like para que você possa absorver o conteúdo dessa aula da melhor forma possível, tá? Se você não conhece o canal Dev Explica, esse é um canal voltado para falar sobre sistemas distribuídos, programação e assuntos da área tech em geral. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série sobre a Apache Kafka básica que nós estamos construindo. Então, dessa vez a gente vai falar sobre consumidores. Então, a gente já viu até aqui que consumidores são aplicações que produzem mensagens para o Kafka. E essas mensagens elas não ficam soltas lá dentro do Kafka, elas são produzidas para um tópico. Esse tópico ele armazena mensagens que posteriormente serão consumidas por outras aplicações interessadas nas mensagens recebidas aqui. Então, a gente também viu que um tópico não é tão simples assim quanto uma fila única que recebe mensagens e distribui para quem pede. Na verdade, o tópico ele é composto de várias filas dentro dele, também conhecidas como partição. E dentre as características mais importantes de um tópico, essa é a característica principal, mais essencial para a gente entender sobre consumidores no vídeo de hoje, tá? Então, quando a mensagem é recebida no tópico, a gente também viu que ela é direcionada para uma partição específica. Uma e somente uma. Ela não pode ser duplicada dentre as partições de um tópico, tá? Então, vamos lá. Certo, Vinícius, a gente sabe que mensagens são produzidas para um tópico, que por sua vez elas são direcionadas para uma das partições do tópico, mas o que adianta tudo isso se a gente não sabe o que fazer com essa mensagem, tá? Então, como é que essas mensagens são consumidas? O que é que a gente precisa ter para que a gente possa utilizar as mensagens que estão no tópico? E a resposta, por mais óbvia que pareça, ela é somente uma: consumidores. Então são através de consumidores, que são um tipo específico de clientes do Apache Kafka, que a gente consegue receber mensagens. Elas têm o papel designado de ficar buscando mensagens de um tópico e realizar algum processamento que for definido para elas. Então, os consumidores eles têm algumas características que são bem importantes que a gente saiba. Primeiro, o consumidor ele busca por novas mensagens de um tópico. Então, ao contrário do que intuitivamente possa se imaginar, não é o Kafka que vai notificar um consumidor que uma mensagem foi produzida. Na verdade, é o consumidor que vai o tempo inteiro estar perguntando ao Kafka, ao broker do Kafka, se tem alguma nova mensagem que ele possa consumir. Então, ele não é um cliente passivo, mas sim um cliente ativo que está sempre buscando por novas mensagens. Todo consumidor, ele obrigatoriamente tem que pertencer a um grupo. É impossível no Apache Kafka a gente definir e utilizar um consumidor sem especificar um grupo de consumo, também chamado de consumer group, tá? Então isso é algo extremamente essencial. E outra característica muito importante que a gente vai ver na aula de hoje é que consumidores oferecem paralelismo em diferentes categorias, tanto paralelismo a nível de mesmo processo, quanto a nível de processos diferentes, e como a gente vai ver a seguir. Então vamos lá, vamos exemplificar. Suponha que a gente tem esse cliente B aqui e ele está interessado em consumir mensagens do tópico notification. Então, a gente pode dizer que ele vai se inscrever por mensagens desse tópico. E quando o consumidor se inscreve em um tópico, as partições são atribuídas a ele, ou seja, toda mensagem que chega a qualquer uma dessas partições vai ser encaminhada para ele. Percebam que a setinha está no sentido do consumidor para a partição, né, para o tópico. Porque, como eu falei, é uma ação realizada pelo consumidor. Ele que busca por novas mensagens e consome elas. Então, quando há apenas um único consumidor,
todas as partições daquele tópico são atribuídas a esse consumidor, significa que todas as mensagens recebidas em qualquer uma dessas partições vai ser direcionada para o mesmo consumidor. Mas, caso haja outro consumidor, pode acontecer o balanceamento das partições, ou seja, o consumidor divide a quantidade de mensagens recebidas no tópico através da distribuição de partições. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente pode ver que esse tópico Notifications ele tem 3 partições: partição 0, partição 1 e partição 2. Quando chega um novo consumidor do mesmo grupo, que isso fique bem claro, do grupo mobile aqui, por exemplo, o consumidor B ele cede uma dessas partições que ele anteriormente tinha para que possa ser atribuída ao consumidor C. Então é como se ocorresse uma divisão mesmo de tarefas. Olha, você cuida dessa partição que eu cuido dessas duas. Nesse caso aqui, tem 3 partições, então não dá para dividir igualmente, tá? Mas se, por exemplo, tivesse duas partições apenas, cada consumidor, o cliente B ia ficar com uma e o cliente C ia ficar com outra. Caso houvesse 4 partições, ia ser 2 para o consumidor B, 2 para o consumidor C, e assim por diante, tá? Mas nesse caso aqui eu coloquei 3 para que torne mais fácil, assim, até mesmo uma situação não tão convencional, não tão fácil quanto dividir igualmente. Então, quando o número de partições não é igual, claro que vai ter um consumidor que vai ter mais partições que outro, tá? Isso é comum de acontecer. E é muito importante também que essa divisão ocorre apenas em consumidores do mesmo grupo, tá? Tipo, essa divisão, essa distribuição entre partições não pode acontecer entre consumidores de grupos distintos. A gente vai ver a seguir uma imagem e é muito comum que consumidores de um mesmo grupo eles realizam a mesma tarefa. É quase como se fossem réplicas de uma mesma aplicação rodando que estão com o mesmo consumer group especificado, e aumenta-se a quantidade de consumidores do mesmo grupo para aumentar o paralelismo. Ou seja, se houvesse mais um consumidor aqui, consumidor D, seria possível consumir mensagens muito mais rapidamente, porque cada um ficaria com uma única partição e assim por diante, tá? E aí, a gente, como eu falei, não ocorre essa divisão se consumidores forem de grupos distintos. Na imagem a gente pode ver que entrou aqui um novo consumidor, só que esse consumidor é do grupo web. E ao invés dele pegar uma outra partição, por exemplo, ele pegar uma das partições do cliente B, como ele é apenas um consumidor em um único grupo, ele vai pegar todas as três partições para receber mensagens, e o grupo mobile continua exatamente da mesma forma, dividido com o consumidor B com 2 partições e o consumidor C com uma única partição. Então, quando o consumidor de um outro grupo se conecta ao tópico, o consumo de mensagens e distribuição das partições ele é totalmente independente e segregado, tá bom? Que isso fique bem claro no conceito de consumidores no Apache Kafka. Totalmente separado. Você não vê que um consumo está relacionado ao outro. São consumos totalmente distintos, até mesmo na distribuição das partições, tá? Então é isso, pessoal. Isso é o básico sobre consumidores. No próximo vídeo a gente vai implementar um consumidor utilizando a linguagem C#. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha e me segue aí nas redes sociais. Tem um LinkedIn e tem um Instagram. Então até o próximo vídeo, pessoal, e vejo vocês logo.